Sim, sim, vamos Vamos começar, começar. Ruth? Tá, eu e a Ruth Vamos. vamos levar hoje. Isso, Ruth, que pode começar. Não, eu ia pedir para a Steph apresentar a tela, que aí a gente vai começando, né? Como a gente estava falando, a gente vai estar nessa mediação aí hoje. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou a Ruth, para quem não conhece. Sou moradora aqui da Maré, faço parte do CocoZap, que é esse projeto aí que tá montando esse encontro, né? Esse projeto de mapeamento, incidência em saneamento aqui na Maré. E é isso. Ju, quer se apresentar logo agora? E vamos apresentar rapidinho. Sou a Júlia, sou coordenadora do projeto Maré Verde, da Rede da Maré. E estamos junto nessa parceria aí com o Cocosap. Então, gente, bem-vindos a mais um encontro de saneamento na Maré, né? A gente já está no nosso terceiro encontro, então eu queria começar contextualizando vocês, para quem não conhece esse movimento, um pouco da nossa trajetória para a gente chegar aqui, né? O primeiro encontro aconteceu em abril de 2019, né? Abril do ano passado, num formato completamente diferente, né? A gente tem que adaptar agora esse mundo virtual. E nesse primeiro encontro a gente tinha a proposta de discutir a pauta de saneamento aqui na Maré, né? E tentar sistematizar as demandas e as possíveis soluções de saneamento dentro do território, né? A partir de uma visão dos moradores. E foi nesse momento que a gente começou a construir a Carta de Saneamento na Maré, que a gente vai apresentar aqui hoje, né? O segundo encontro aconteceu no ano passado também, em dezembro, e ele se voltou para construir uma agenda continuada sobre o saneamento aqui na Maré, né, a partir dessas sistematizações feitas no primeiro encontro. E a ideia desse segundo encontro de saneamento era a gente estabelecer uma rede de formação comunitária que se voltasse para discutir as políticas públicas de saneamento e também as estratégias de mobilização e conscientização sobre os nossos direitos, né, de saneamento. E a gente chega aqui, né, no nosso terceiro encontro de saneamento, buscando mais uma vez continuar construindo essa agenda local sobre saneamento básico na Maré e mobilizar cada vez mais moradores, criando esse espaço de diálogo, mostrando para as pessoas a realidade do Complexo da Maré, né, a partir do nosso entendimento, a partir da nossa visão, do nosso ponto de vista, né. E aí eu queria reforçar também a importância histórica desse momento, né, considerando que a Maré é um território historicamente marcado pela conquista de direitos a partir dos moradores, né? A gente conquistou a luz, a gente conquistou abastecimento de água, a gente conquistou obras de esgotamento. Então é muito importante esse movimento da gente estar aqui como moradores, não também discutindo quais são as demandas de saneamento para o nosso território, né? Pode passar, Steph. E aí, falar um pouquinho da nossa programação de hoje, né? Nossa programação do encontro. A gente tirou esses primeiros minutinhos para vocês chegarem, a gente se adaptar um pouco à plataforma. Para quem não conhece o Zoom, tem o chat, onde vocês podem fazer comentários. E lembrando sempre o microfone desligado, né? Para a gente não ter nenhuma interferência aí. A gente vai ter, nesse segundo momento, um panorama geral de saneamento com os nossos convidados, que é o Henrique, o promotor. O promotor é ótimo, né? O promotor José Alexandre e o Marcos William, que está chegando aí. E aí a gente vai ter um momento também de perguntas e respostas, que a gente vai mandar o link daqui a pouco. E terminar com a apresentação da carta, né? E algumas considerações de convidados e da gente também. Pode passar, Jéssica. E apresentando nossos convidados de hoje, então, né, que vão estar dando um panorama geral de saneamento. A gente tem o Henrique, que é coordenador executivo da Casa Fluminense, ele pode explicar um pouquinho melhor depois, e é nosso parceiro desde sempre no CocoZap, né? E o Henrique vai falar um pouco da importância da construção de uma agenda local que sintetize as demandas do saneamento no território. E aí a gente tem o Marcos William, que é gerente da Colurb, aqui da Maré, e vai conversar com a gente da relação da Maré com a Colurb, as dinâmicas do lixo no território, os problemas que envolvem essas dinâmicas, a relação da Colurb com os moradores, dar esse panorama geral também do saneamento aqui na Maré.
E aí o promotor José Alexandre, que é o promotor de justiça, coordenador do GAEMA, que é o grupo de atuação especializado em meio ambiente no Ministério Público do Rio de Janeiro. E ele vai conversar com a gente, principalmente sobre o termo de ajuste de conduta que a SEDAI assinou e como isso impacta a maré e essas movimentações aí políticas e de obras que têm acontecido e que é importante a gente se mobilizar e saber. Então é isso, gente. Eu queria propor começar com o Henrique, e aí faz essa ordem que está bem no card aqui mesmo, Henrique, Marcos William, e você, que eu estou vendo o seu rostinho, José Alexandre. Pode ser, então? Tá. Quer falar alguma coisa, Ju? Não, eu ia falar que se o Marcos não conseguir entrar até então, o José Alexandre pode continuar depois do Henrique. E aí, qualquer coisa, a gente deixa também para a parte da carta do saneamento, que a gente vai falar no segundo momento do encontro. Bora lá, Henrique. Tá certo, Júlia. Gente, boa noite a todas e a todos. Sobretudo, muito obrigado pelo convite, Ruth, Júlia, Breno, enfim, toda a equipe aí do Data Lab, da Rede da Maré. A gente, pela Casa Fluminense, a gente se sente muito orgulhoso de estar junto nessa construção, né? A gente se vê como mais um braço nessa construção, na luta por direitos, né? Por serviços públicos, sobretudo por direitos na região metropolitana. Saudar aqui do doutor José Alexandre, prazer grande estar aqui nessa mesa também. Assim como a Júlia, acho que a gente vai ver mais novidades hoje, então é sempre bom estar com o José Alexandre, que sempre tem um pouco mais de informação. E o José Alexandre é um parceiro muito importante para a gente na luta pelo saneamento, né? Eu acho que um papel muito estratégico, né? Na briga jurídica, né, para que a gente consiga a implantação desses programas de saneamento, na verdade, a efetivação deles, né? A gente tem um histórico de descontinuidade muito grande dessas políticas e é importante um grande controle social para fazer com que as coisas aconteçam até o fim, para que funcione, né? Então, um parceiro muito chave, eu acho que a gente tem que estreitar e ampliar cada vez mais essa parceria, né, da sociedade civil com o GAEMA. Então, queria deixar essa saudação também aqui inicial. Acho que a minha fala, né, acho que é uma fala um pouco mais ampla, mas eu acho que, né, sobre um pouco o lugar da casa e algumas considerações sobre o processo das agendas locais. Mas eu queria, sobretudo, começar parabenizando o grupo, né? Então, em específico, Data Lab e a Rede da Maré, por terem continuado com o processo. Esse foi um ano muito difícil, né? Muito atípico, muito desgastante, que diversas outras demandas atravessaram o cotidiano de todo mundo, e eu sei que atravessaram fortemente o de vocês, né? De ter que dar conta de colaborar em redes de solidariedade para ajudar quem mais precisa, enfim. Desfez o planejamento de todo mundo e para muitas organizações o que estava planejado ficou pelo caminho, né? É claro que a gente não está fazendo exatamente o que foi planejado, houve adaptação, mas assim é muito louvável ter chegado até esse momento aqui. Então, ter chegado até esse momento aqui é ter perseverado na ideia de continuar mobilizando e sensibilizando os moradores da Maré, as lideranças comunitárias, os agentes públicos envolvidos na pauta do saneamento, para que não deixasse esse tema morrer, né? Esse tema ficar pelo caminho, né? O saneamento, historicamente, ele já vem ficando pelo caminho e vocês perseveraram. Eu acho que isso é muito importante. Eu queria começar assim fazendo essa saudação também. E mais do que perseverar, vocês avançam no sentido de qualificar ainda mais o debate. Eu acho que é outra coisa muito importante dentro desse processo. Eu acho que a carta é uma expressão disso, mas tem outros materiais que vocês, né, a própria sistematização, as entrevistas, que vocês organizam pelo Cocosap, né, as informações são coletadas, o podcast que lançou também. Então, acho que são esse esforço de qualificar ainda mais o debate sobre saneamento. Então, acho que isso é muito importante. Agora que eu estou vendo a Clara aqui, Clara, eu não tinha te visto aqui nos quadradinhos, tudo bem? Oi, Henrique, eu tive um probleminha na internet. Então tá certo. Aí eu caí e voltei.
Tá bom, que bom que você está aqui e faz Muito parte bom aí. ter você aqui. Obrigada, viu, Henrique? Ai, que agradeço. E então, enfim, eu acho que o primeiro ponto para destacar aqui na minha fala é isso, é que bom, né, e parabéns por vocês terem permanecido. Repito, mobilizando e sensibilizando os atores locais. Segundo, organizando, né, a informação, qualificando a informação, para que a gente esteja nesse ponto com mais capacidade de fazer a incidência política, né, para fazer a incidência política e poder ver as coisas acontecerem, as transformações acontecerem. Então, eu queria frisar bastante isso. Eu acho que o outro ponto, acho que da minha fala, o segundo ponto, é um pouco o lugar que a Casa Fluminense olha esse processo, né? A gente busca fomentar uma visão ampla de desenvolvimento na região metropolitana, de foco na redução da desigualdade, de ampliação da participação social. A gente tem na Maré parceiros muito importantes e a gente vem avançando com esse processo agora das agendas locais, né? Então, a gente entende que é necessário ter uma visão ampla sobre o desenvolvimento da região metropolitana, mas em cada bairro, cada comunidade, cada cidade, é importante que se tenha suas agendas locais bem amarradas, que essa discussão se enraize no território, que ela amplie o capital social, o capital político dos territórios, né? Dos atores locais, das organizações, dos moradores. É isso que vai fazer diferença no longo prazo, do nosso ponto de vista, né? Não é só fazer uma publicação pela publicação, mas como é que isso faz diferença, repito, amplia o capital social e político a partir dos territórios, para que com mobilização social e informação a gente consiga fazer a incidência política que a gente tanto quer. A gente, de maneira muito orgânica, vem trabalhando com data e com a Rede da Maré na construção dessa agenda do saneamento, mas a gente também, pela casa, teve a felicidade de apoiar outros grupos locais a construir suas agendas, né? E de maneira mais específica, até na semana passada, a gente teve o lançamento, Breno e Júlia participaram, de mais outras 4, na verdade, mais outras 3 agendas locais, né? Que é a Agenda Japeri 2030, a Agenda Queimados 2030 e a Agenda São Gonçalo 2030, que são todas agendas realizadas por quem vive e mora nessas cidades, nesses municípios, né, geralmente junto com outras organizações locais e fazendo as suas proposições daquilo que eles querem para os seus territórios. Esse processo promoveu um intercâmbio muito importante de metodologia e a gente acredita muito, né, que esse é um processo que tem que se aprofundar no próximo período, sabe? De fortalecer atores locais e promover mais troca de experiência. Para dar um exemplo, né, Queimados e São Gonçalo, os grupos desses territórios, também estão olhando para saneamento. Então, como é que a gente troca experiência com isso que vocês estão fazendo aqui, que já está muito avançado, inclusive, né, com a articulação com o GAEMA, com o Ministério Público, como é que essa troca de experiência a gente vai poder levar também lá para São Gonçalo, também para Queimados, para fazer com que a agenda desses municípios também avancem, né? E avancem com participação social, com controle social. Então, a gente, pela casa, acredita que esse é um caminho importante e não a casa como uma organização para levar a informação. A gente não acredita nisso, a gente acredita na construção do conhecimento de maneira conjunta com cada parceiro que a gente tem, né? Então, ampliar espaços de troca e fortalecimento dessa metodologia a partir do fortalecimento das organizações locais, acho que é um caminho muito importante que a gente tem para frente. E, é claro, esse fortalecimento precisa posicionar a gente para a interação com o poder público, né? E aí, até de maneira prática, nas últimas semanas, acho, né, algumas pessoas daqui estão acompanhando, outras talvez não, a Casa Fluminense tem feito um ciclo de encontros com os principais candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, né? A gente encerrou ontem com a Marta Rocha, e, né, o Data e a Rede da Maré são parceiros desse processo. Então, a própria pergunta de saneamento para os candidatos à prefeitura, quem faz é o Data Lab, né? A Rede da Maré fez perguntas sobre desigualdade. Então, eu acho que isso um pouco, do ponto de vista da casa, amarra esse ciclo, sabe? De
mobilização, informação e incidência política em torno daqueles que são os tomadores de decisão. Então, normalmente, acho que só mostra o quanto a gente está entrelaçado nessa construção pública, né? E acho que o último ponto da minha fala, né, falei aqui, né, da importância do trabalho que vocês estão fazendo, de como a gente vê isso, uma multiplicação de agendas locais. E o último ponto que eu queria chamar a atenção, para dar aqui meus 10 minutos, é a parte de prioridades. O desafio da gente ter prioridades na agenda pública num cenário de crise econômica, crise política, enfim. Não falta é crise, né? Não vou nem citar todas para a gente não ficar desanimado. Mas e a gente vai ter que ter muita sabedoria de mirar alguns pontos. E, é claro, esses pontos mobilizam outras dinâmicas, mas algumas coisas que a gente possa perseguir ao longo dos próximos anos, né? E aqui, né, não é à toa que a gente trabalha com esse horizonte 2030, porque o tipo de transformação que a gente quer vai ser uma transformação que uma geração que está aqui nessa sala online vai ter que ter papel de animar esse processo, né? Então, é tarefa de uma geração ir para frente. Opa. E sobre prioridades, o que eu queria destacar, e até um ponto que liga, por exemplo, a agenda de saneamento na Maré com a agenda de São Gonçalo e a agenda né, o grupo de São Gonçalo é o Ressuscita São Gonçalo, e o grupo de queimados lá, tem o Golfinhos da Baixada, o Pedala Queimados, enfim, tem várias organizações. Qual é um ponto que liga aqui, gente? É a necessidade, né, da gente vocalizar e usar todas as estratégias para fazer com que as estações de tratamento que já existem, que foram construídas com dinheiro público, elas consigam operar com o máximo da sua capacidade. Eu acho que esse precisa ser assim, um ponto-chave para a gente, para o debate público, que é as estações atuam abaixo da capacidade. A grande métrica é como é que aumenta isso. Agora, vai aumentar o número de esgoto tratado, não é uma mágica, tem vários processos, e o doutor José Alexandre vai falar um pouco deles daqui a pouco, porque você tem que ter obras, você tem que ter obras que se conectem, né? Não pode ter obras desconectadas, tem obras que já estão mais avançadas e precisam ser priorizadas, outras ainda tem que fazer o desenho, né, da obra. Enfim, tem vários detalhes até o resultado final, que é o esgoto que a gente dá descarga na nossa casa, descer pelo cano, chegar numa extração de tratamento, receber o tratamento adequado e aí sim despejada no corpo hídrico, que vai cair lá, inevitavelmente, na Baía de Guanabara. Então, normalmente é um processo complexo, mas o delta que a gente, enquanto sociedade civil, precisa mirar, e repito, e vocalizar, e envolver mais pessoas, precisamos aumentar o tratamento a partir das estações que já estão concluídas. Isso é otimizar recurso público, é ter mais eficiência, né, com o gasto público, com o dinheiro do contribuinte que já foi utilizado. Vocês já sabem, a maioria que já sabe, pode ter algumas pessoas que não, mas o esgoto da Maré é tratado, deveria ser tratado na estação de tratamento da Alegria, que é aí no Caju, uma estação, pessoal, que pode tratar até 5.000 litros de esgoto por segundo, né? E trata hoje em torno de 1.900. Estava olhando aqui uns números da Genersa, que o Emanuel Alencar publicou recentemente, ou seja, 40% do que poderia estar sendo tratado. Então, e é isso, falta lá exatamente o esgoto da Maré e o esgoto de outras regiões aí da Grande Leopoldina, do canal Faria-Timbó, Manguinhos, enfim, esse esgoto que tem que fazer chegar lá. E a gente tem que cumprir um papel de fazer o controle social para que essas obras sejam concluídas no prazo, no custo, para que não tenha corrupção e, sobretudo, para que ela seja bem feita e, no final do dia, repito, para encerrar minha fala, a gente consiga avançar ao longo dos próximos anos na taxa de tratamento de esgoto. Acho que esse precisa ser um delta que uma nova geração, né, que vai se somar com aquelas que já lutaram pelo saneamento nos últimos anos, mas eu entendo que é necessário uma nova geração que
que vai somar força nesse processo de controle social e de cobrança para a efetivação dessas políticas públicas de saneamento. E eu tenho muito orgulho de estar junto com vocês aqui, somando, né, forças nesse processo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu sigo aí para o debate com todo mundo. Obrigada, Henrique. Queria agradecer aí os elogios. Obrigada por estar aqui, né? Obrigada por essa fala e pelos ganchos, né? Porque é isso, a gente quer discutir hoje esse TAC que foi assinado pela SEDAI, por que a Maré pode estar inclusa ou não pode estar inclusa, né? A gente sabe que a ET ela foi construída para tratar o esgoto e, assim, não trata, né? A gente está do lado da ET Alegria, a gente não tem nenhum por cento do nosso esgoto tratado, indo completamente para a Baía de Guanabara e causando todos esses problemas, né? Porque quem é impactado é a gente. Então, vi que Marcos William chegou aqui, eu não sei se ele quer ainda se adaptar um pouquinho, ainda. Ele não está conseguindo ouvir a gente. Ele conseguiu entrar pelo celular, ele não está conseguindo ouvir a gente e a gente não ouve ele. Então, eu estou aqui falando. Agora ele está conectando o áudio. Isso, tem que conectar. Agora ele vai ouvir. Estava orientando ele, acho que agora foi. Agora a gente ouve. Agora eu consegui. Que bom, que bom. A gente tinha proposto... Obrigado. Boa noite. Boa noite. A gente tinha proposto, Marcos, de começar pelo Henrique, né, que acabou de falar, aí você falar agora e depois o José Alexandre. Tudo bem para você? Pode pedir o José Alexandre para começar, só para me pegar aqui, porque eu fiquei tentando entrar, não consegui ouvir o que o Henrique falou, para mim sintonizar aqui como é que nós estamos. Tá bom, ótimo. E aí já puxando o gancho, né, que o Henrique deixou aí no final da fala dele, para você, José. Bom, boa noite a todas, cumprimento todos os presentes aqui na pessoa da Ruth, um prazer enorme. Vou pedir 5 segundos só para fechar a janela aqui, porque tem um barulho. Pronto, gente, desculpa. Um chafariz aqui, espero até que seja com água de reuso, né? Eu acho que não convém muito usar água potável para chafariz, mas desejar uma boa noite a todos e todas. Vou pegar um gancho, sim, com muito do que o Henrique falou, mas não sem antes, né, parabenizá-los aí por essa iniciativa importante de controle social, de transparência, de empoderamento numa pauta super atual, que é o saneamento, e ver assim, muitos jovens, né, engajados, para que a gente acompanhe, se não a fase, né, o sonho da universalização, mas que a gente plante aí uma muda e, quiçá, uma espécie arbórea em estágio avançado para as próximas gerações. Mas eu ainda tenho esperança que a nossa conseguirá haver a universalização do saneamento. Se vocês me permitem, até para ser mais didático, eu fiz uma apresentação bem sucinta, eu não tenho muita didática, não estou muito acostumado, então eu vou falar sobre abastecimento e esgoto, só que, obviamente, né, não na região metropolitana, o meu tempo é escasso, então eu vou focar na área de interesse aqui da Maré. Vou, então, compartilhar o primeiro slide, começando pelo abastecimento, né? Não sei se vocês estão vendo, tentei dar uma caprichada na arte, vamos ver se eu consigo. Vocês estão vendo no formato do slide? Tá, então, né, a Maré é atendida pelo sistema Guandu, acho que todos sabem, né? A gente tem 2 grandes sistemas na região metropolitana, o sistema Guandu e o sistema Imunana Laranjal. Né, o Henrique falou, por exemplo, de São Gonçalo. São Gonçalo é atendido pelo sistema Imunana Laranjal, Ilha de Paquetá, Niterói, parte de Itaboraí, parte de Maricá. Já a porção oeste da Baía de Guanabara é atendida pelo sistema Guandu. Então eu vou começar falando sobre um caso recente, uma parceria do Ministério Público, e aí o GAEMA representando, com a Defensoria Pública, para garantir o direito humano e fundamental à água durante a pandemia. Né? Eu acho que, até para ter um contexto atual, eu gostaria de falar desse caso, porque é um reconhecimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sobre a fundamentalidade desse direito e de como esse direito não pode ser condicionado, em tempos de pandemia, à universalização da rede.
Ou seja, não é possível que o judiciário acolha argumentos como, olha, não tem rede, então essas pessoas durante a pandemia vão ter que contar com a própria sorte como se fossem invisíveis, né? Ou como se isso fosse um indiferente, ou algo de, enfim, que não fosse digno de importância. Então, nós ajuizamos uma ação para garantir que tanto as áreas formais quanto informais, com ou sem rede, tivessem um acesso à água garantido durante a pandemia de Covid-19, justamente para evitar a propagação do vírus. Aí vou resumir. A liminar foi indeferida pelo magistrado, que disse que isso era controle de política pública, que a universalização de fato demora tempo, então não era possível o judiciário entrar nesse mérito. E o Tribunal de Justiça reformou. Felizmente, o Tribunal de Justiça reformou e considerou, num primeiro momento, que tanto a área regular quanto irregular, e aí eu vou chamar áreas faveladas, mas não me entendam mal, num conceito nada pejorativo, mas num conceito utilizado até pelo magistrado, ou seja, tanto as áreas regulares quanto irregulares, /faveladas, deveriam ter o acesso ininterrupto à água. E atendendo ao pedido do MP e da Defensoria, inclusive falou de uma camada muito esquecida, que é a população de rua. Então, garantiu o acesso também à água à população de rua, com pias coletivas, reservatórios coletivos, uso de banheiros públicos, de edifícios públicos, mas infelizmente essa decisão depois foi reformada pelo colegiado. E aí eu vou falar para vocês. Aqui é um índice de atendimento urbano, a Maré está aqui, né, perto, vou tomar como referência a Ilha do Governador, está nessa faixa azul, acho que isso não convém muito para a gente, até porque o tempo, né, não permite. E aí, o que nós fizemos para possibilitar a fiscalização do cumprimento dessa decisão? Né, que a decisão final, só para resumir para vocês, acabou excluindo a população de rua. Nós recorremos, a gente acha que, com todo respeito ao Tribunal de Justiça, isso é violar o direito humano à água, e também acabou retirando da proteção do judiciário as áreas irregulares sem rede, o que para mim, né, para nós do Ministério Público, também não é um precedente muito positivo. Ou seja, contemplou a área formal e informal onde tem rede. E aí eu vou abordar para vocês a decisão. Mas como é que a gente poderia fiscalizar essa decisão, considerando que só na capital, né, são 8 milhões de pessoas? Então, nós fizemos, junto com a Defensoria, uma plataforma do Onde Falta Água, que a pessoa preenche, inclusive muitos moradores da Maré mandaram para nós aqui do MP. A Defensoria tem o Guilherme, da Ouvidoria, que é um rapaz muito bom, tem uma legitimidade muito boa e um acesso ao território. Então, a gente formou essa plataforma justamente para que, quando o usuário mandasse para a ouvidoria, por inteligência artificial, isso já fosse georreferenciado e a gente não precisasse ficar todo dia atualizando a nossa ouvidoria, ou seja, o sistema já migraria essa informação, vou chamar assim, e georreferenciaria. Então, esse, por exemplo, é um slide, né, real, é uma informação real do mapa, do que a gente chama do mapa do desabastecimento. E aí eu trouxe para vocês, atualizei com dados de hoje, tá? Aqui, onde falta água, aqui tem um dado do lado, mas é onde eu estou vendo os participantes da reunião, mas eu vou me concentrar no slide principal. Então, aqui vocês estão vendo a Maré, né, uma mancha do desabastecimento, digamos assim, muito considerável, assim como a Rocinha, assim como Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, né? E outras regiões da cidade. Vocês podem perceber que a maioria em áreas de comunidade. Então, foi uma forma que a gente encontrou para juntar os autos. Agora, o juiz, já, em primeiro grau, a decisão dele de excluir, né, indeferir, já não prevalece, porque o tribunal reformou, então ele tem que dar cumprimento à decisão. E nós e a Defensoria temos juntados esse mapa a cada notícia de falta d'água, porque a decisão obriga o restabelecimento em 48 horas. A Genersa, a agência reguladora, tinha concordado inicialmente com 72 horas. Então, a gente conseguiu uma decisão mais protetiva às comunidades do que a própria Genersa havia imposto à SEDAI. Então, vou passar aqui para vocês. Aqui é a Maré bem de perto, né? Um mapa com as manchas de desabastecimento. E é isso que a gente tem feito para monitorar o cumprimento da decisão. Aqui é o acórdão do desembargador. Vou ler aqui um trecho importante. Por outro lado, a situação emergencial decorrente da crise de saúde econômica expõe de maneira ainda mais gravosa as comunidades carentes que não possuem acesso regular à água, o que justifica uma atuação de urgência para, na medida do possível, amenizar o sofrimento vivenciado pela população fluminense. A omissão do poder público não pode ser respaldada na tese da discricionariedade do gestor público, ou mesmo servir como fundamento para
legitimar o desrespeito aos direitos fundamentais. E aí, vou tentar aqui resumir. Por tais fundamentos, voto no sentido de dar provimento ao recurso, né, do MP e da Defensoria, para conceder em parte, e aí por isso esse em parte, porque antes a decisão monocrática tinha sido na máxima extensão, então aqui o colegiado reformou, para conceder a tutela provisória de urgência, para determinar que a SEDAI providencie a regularização do fornecimento de água em todas as áreas do município do Rio de Janeiro, vedada a exclusão das comunidades carentes, com a devida apresentação do cronograma necessário em prazo não superior a 5 dias, para cumprir as seguintes medidas: a adoção das providências necessárias para garantir o abastecimento adequado e regular de água nas redes da primeira gravada, aos seus consumidores em todo o território do município, prioritários e especialmente nas comunidades carentes dotadas de rede de abastecimento regular de água, em prazo não superior a 48 horas a contar da reclamação do consumidor, da associação de moradores ou dos autores coletivos, para o abastecimento de toda a área afetada, garantindo um mínimo de 20 litros por pessoa a ser entregue em distância razoável, nos termos preconizados pela ONU, OMS ou Autoridade de Saúde Nacional, ficando autorizado o abastecimento por caminhões-pipa ou colocação de torneiras públicas para a satisfação do pedido de urgência, sob pena de multa diária de R$50 mil em caso de descumprimento. E aí essa decisão do Tribunal de Justiça é de 1º de setembro de 2020. Né? A SEDAI recorreu, vamos torcer para o tribunal não reformar, assim como o Instituto Rio Metrópole, o Estado, ou seja, essa decisão é importante porque ela condenou solidariamente o município, o Rio Metrópole, o Estado do Rio de Janeiro, a SEDAI, e essa multa de R$50 mil aqui, inclusive é multa pessoal, para cada uma das autoridades máximas desses órgãos e entes públicos que eu citei. Então, essa é uma notícia que eu queria dar para vocês e até uma forma de divulgar que, caso haja problema de abastecimento durante a pandemia, essa decisão só vale para fins durante a pandemia, porque foi como o GAEMA recebeu auxílio, porque nós somos uma promotoria de meio ambiente, e aí nos antecipamos logo após o evento da Jusmina para trazer isso para a gente, mas quando acabar o período de pandemia, essa decisão não vai prevalecer, porque aí quem vai atuar é a tutela do consumidor. Né? Mas pelo menos durante a pandemia, que são os fatos, né, que fundamentaram essa ação, essa decisão está valendo, então fica aí o recado até para as associações, caso constatem problema onde tem rede, essa decisão está valendo. E aí a Genersa também, nós representamos para a Genersa para que exigisse um plano de contingência para toda a região metropolitana, ou seja, além daquelas medidas concretas da decisão do Tribunal de Justiça, focado na empia coletiva, caminhão-pipa, nós também representamos para a Genersa isso em abril. Né? E aí, nenhuma crítica direta à Genersa, mas essa decisão da Genersa saiu em 30 de setembro de 2020. Mas saiu, e é muito boa. E considerou que a SEDAI não cumpriu os requisitos mínimos de um plano de contingência para mitigar os efeitos, né, os impactos da Covid, e aplicou à companhia penalidade de advertência e determinou que a SEDAI, no prazo de 10 dias a partir da data da publicação, publique em seu site ou em jornal de grande circulação um plano de emergência e contingência para mitigar os impactos ocasionados pela pandemia. E aí também determinou que a SEDAI apresentasse em 30 dias à Genersa o cumprimento dos quesitos apresentados no parecer técnico da Genersa 59A para ser apreciado pela Câmara Técnica. E aí depois auto de infração e acompanhamento. Então, além da decisão do Tribunal de Justiça, a gente também tem uma decisão da Genersa, e essa não é só para a capital, essa é para a região metropolitana inteira, principalmente atendida pelo Sistema Guandu, para que a SEDAI elabore um plano de contingência, e essas exigências da Casan, elas batem muito com o que vai ser apresentado aí, não quero dar nenhum spoiler, nenhuma prévia, mas muito bem feito na carta do saneamento que vocês vão apresentar, em que vocês falam, né, no mapa da rede. Então, vocês estão no caminho certíssimo. A Genersa pede isso também, que se apresente numa escala onde tem rede, onde não tem rede de abastecimento de esgoto, até para facilitar durante a pandemia, o cumprimento do plano de contingência. Então, a Genersa também está nesse sentido, assim como o Ministério Público pediu lá no processo. Aí eu vou correr para a gente poder falar um pouco sobre, agora, esgoto. Tá? Então, essas seriam as novidades sobre abastecimento que eu queria falar com vocês. E aí, sobre esgoto, eu vou tomar a liberdade também de apresentar mais um slide, sem me alongar muito, que é justamente o que foi apresentado pelo EPSAN, que é quem
acompanha as obras, né, a unidade gestora das obras do PDBG, e aí são as obras que estão em curso. Eu vou passar direto para esse slide para também não tomar muito tempo de vocês. E aí são os dados gerais do PSAN. Aqui a gente tem a de São Gonçalo, aqui o tronco coletor Cidade Nova, aqui o sistema Pavuna, Faria Timbó, e vou passar para o que interessa. Aqui é o Cidade Nova, que foi concluído, né, no primeiro trimestre desse ano. Aqui é o Alcântara, que, né, também é um sistema muito importante. Aqui é o Manguinhos, que está na verdade, está em processo de homologação, porque teve um problema, um imbróglio judicial, né, uma disputa judicial. Aqui é o Faria Timbó, que também é muito próximo aí de vocês. Esse está em execução, vai retirar 36 piscinas olímpicas diárias. Aqui tem uma espécie, eles chamam de dashboard, eu chamo de como se fosse um velocímetro, né? Aqui um gráfico do acompanhamento da obra. Então já tem 12% de execução, tem um tatuzinho, né? Um shield que eles chamam, perfurando para não causar impacto na Avenida Brasil. E aqui dados orçamentários, principalmente do FECAM, tá? Que eu acho que também a gente não vai ter tempo para falar. Então, a última apresentação que eu queria trazer para vocês, e aí já caminhando para o encerramento, é sobre as obras que recentemente, né, a SEDAI nos apresentou. Então, vou apresentar aqui para vocês, e aí caminhando para o final. Esse é o memorial descritivo do projeto que eles chamam Comunidade Cidade, que nós, do Ministério Público, consideramos que faz parte do TAC. É uma longa história, tem um acordo em 2014, muito genérico, e no ano passado foram feitos 2 TACs, um com a SEDAI e outro com o Estado, que eles detalham as obras. A Galeria de Cintura da Maré e esse projeto em especial, eles não estão detalhados especificamente no TAC parcial do ano passado, mas eles estão contidos no acordo de 2014. Então, eles têm uma eficácia de título executivo, né? Isso no direito faz muita diferença. Você não precisa mais ficar discutindo se vai ter que fazer ou não, e sim em que momento. E aí, né, só para apresentar para vocês, eu acho que esse é um dado importante. A região do projeto ocupa cerca de 80% das áreas da região administrativa da Maré e equivale à fração que contribuirá para a bacia de esgotamento sanitário da ET Alegria, enquanto os 20% restantes contribuem para a bacia de esgotamento da ET Penha, portanto, fora do escopo do projeto. O projeto, portanto, cobrirá cerca de 4,42 quilômetros quadrados dos 4,72 quilômetros da área da Maré. E aí, né, está aqui dizendo, atualmente, nessas 5 estações elevatórias, encaminham para uma elevatória principal, e esta última tem como destino a estação de tratamento de esgoto da Penha. Tal destino será modificado para a estação de tratamento de Alegria, com a elaboração das obras previstas neste documento. O projeto básico tem como concepção principal a execução de troncos coletores para desativar as elevatórias existentes e encaminhar seus esgotos para o coletor tronco Faria Timbó. Por isso que eu falei do Faria Timbó antes, porque é importante, tem correlação com essa obra. Cujo poço de visita existente está localizado na margem esquerda do canal do Cunha, dentro do terreno da Fiocruz, que terá como destinação final a ET Alegria. E aí, só para vocês terem uma visão geral, essa é a área do projeto, tá? Para vocês se localizarem aí mais ou menos espacialmente. E as comunidades, aqui, que eu vou passar, Conjunto Esperança, Vila do João, Conjunto Pinheiros, Salso e Merengue, Vila dos Pinheiros, Área 45, Morro do Timbal, Baixa do Sapateiro, Parque Maré, Nova Holanda, Parque União, Conjunto Bento Ribeiro Dantas. E aí fala do sistema atual. Essas são as elevatórias atualmente existentes no território, e eles falam, né, que das 5, apenas uma estação está funcionando, e as outras estão fora de operação. E aí, só para fechar a apresentação, eles falam o seguinte, que fazendo uma avaliação macro de qual seria a opção para escolha da bacia de esgotamento que melhor tem condições de receber a contribuição da Maré, a escolha é a bacia da ET Alegria, que além da maior capacidade de tratamento, o coletor tronco foi dimensionado e para receber a contribuição da localidade. O coletor tronco da Penha está subdimensionado para as demandas atuais e se encontra bastante assoreado com muitos pontos de extravasamento ao longo do percurso até a ET Penha. Então, gente, desculpa, corri aqui quanto tempo para tentar fazer a apresentação, né, de água, abastecimento e esgoto, mas é isso que nós temos, e é o que a gente tem discutido, né? Já foram muitas reuniões com o BNDES, que tem razão aí dessa questão da modelagem da SEDAI, né? O modelagem do BNDES está querendo trazer prazos novos,
assim como a própria SEDAI também está querendo renegociar esses prazos, a gente acha que essa obra, né, esse projeto que eu apresentei para vocês agora, ele não pode ter o mesmo tratamento do que todo e qualquer outro, porque ele consta, né, de uma decisão judicial, de um processo judicial que já remonta de 2007. Né? Inclusive, eu tive a honra de participar na época, eu ainda era assessor jurídico, quando nós construímos essa ação civil pública, e aí 13 anos depois, não dá para dizer que isso vai ser atendido em 2033. Tomara que isso se resolva, né, extrajudicialmente, mas a gente está nesse exato momento, espera resolver isso nas próximas 2 semanas, definindo qual o horizonte desse projeto, porque alguns representantes, né, do Estado, em Estado em sentido amplo, querem colocar essa obra como a obra que vai contar com os recursos das áreas irregulares. Não sei se todos leram aí a consulta pública da SEDAI, mas tem um conjunto de áreas irregulares para os 4 blocos, né, que eles chamam assim, ou 4 regiões, com uma verba para as áreas irregulares. Só que a gente acha que, sem prejuízo daquelas verbas, né, ou daquele montante de $500 bilhão aproximadamente, né, para as áreas irregulares, cada uma dessas, às vezes até menos, elas vão ter esse recurso garantido, mas a gente quer que esse projeto ele seja contemplado, seja com fonte FECAM, seja com fonte SEDAI, seja com fonte Caixa, mas ele tem que sair na frente porque ele é alvo de um projeto, de um processo judicial. Não é questão que a comunidade da Maré é mais importante do que a Rocinha, do que o Alemão, do que Rio das Pedras, do que a Muzema. A questão é que a gente não pode, como o Henrique falou, gerar uma descontinuidade dos processos. E a Maré, ela foi contemplada no projeto do PSAN e do PDBG. Se não concordam agora por uma lógica econômica, financeira, o que quer que seja, assim, isso não é o que vai balizar o MP. O que vai balizar o MP é a política pública e não uma política de ocasião. Então, vamos lutar, vamos tentar garantir isso e a gente segue em contato aí com vocês para ver em que prazo essa obra vai ser executada. Tá bom? Júlia, Ruth, tentei aqui correr contra o tempo e peço desculpa aí ao companheiro Marcos por ter invadido aí o tempo dele eventualmente. Obrigado. Obrigada a você, José Alexandre. Nossa, é muita coisa, né, gente? Muita informação. Mas uma fala que o Henrique teve, né, do controle social, assim, o quanto é importante a gente pensar quando a gente está falando de saneamento, que a participação da sociedade, assim, é o que define, né? É o que tem que definir um plano de saneamento, né? O plano tem que ser construído a partir da participação. E quem mais sabe da Maré é a gente, né? Quem mora e quem está articulado nesse território. Então, a gente tem que se informar sobre todos esses processos que estão acontecendo aí, que, no geral, a gente nem sabe, né? Então, é isso. Obrigada pela participação. Queria chamar o Marcos agora. Pode ser? Está aí, né? Pode, agora pode. Agora estou me sintonizando aqui. Ah, entendi. Então, Marcos, isso, né? A gente tentar entender um pouco da Colurb na Maré, né? Quais são os problemas que a gente tem tido na dinâmica do território, né? Qual é essa dinâmica do lixo no território, da relação com o morador. Enfim, sinta-se livre também, né? Vou tentar fazer uma apresentação menos formal, um pouco mais rápida. Eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Marcos William. Sou gerente de divisão do Complexo da Maré. Estou atuante na Maré como gerente 2 anos e um pouquinho. Mas a minha carreira dentro da Colurb, nesses 18 anos, foi basicamente dentro da Maré. Eu estou com 18 anos, dentre eles 15 dentro da Maré, como gari, depois como agente de limpeza urbana, fiscal, depois como encarregado 1, que é um cargo de gerente adjunto, digamos assim, e hoje atualmente como gerente. A Colurb é um dos órgãos assim, que eu tenho uma admiração muito grande mesmo, não por apenas trabalhar nele, mas pela dinâmica que a Colurb ela vem desenvolvendo a cada dia. Tá? Vamos falar sobre o resíduo sólido dentro da Maré. A nossa Colurb dentro da Maré, ela procura trabalhar com 100% do seu efetivo, 100% dos seus maquinários. Atualmente, hoje, eu tenho 21 mais VTRs trabalhando dentro do Complexo da Maré, do Conjunto Esperança até a Piscinão de Ramos, dividido em 2 turnos. Nós temos dentro da Maré, hoje, para receber o lixo, além dos caminhões, uma caixa compactadora
de 15 metros cúbicos, perdão, 2 caixas compactadoras de 15 metros cúbicos dentro do pátio da Maré. Temos aí 2 caçambões de 30 metros cúbicos, também para recebimento desses lixos. Temos temos uns locais onde chamamos de ecoponto, para receber também lixos e resíduos. Eu tenho no Piscinão de Ramos uma caixa compactadora de 15 metros cúbicos e 2 caixas Dempler, que recebem entulho de 5 metros cúbicos. Eu tenho na Roquete Pinto uma caixa compactadora de 15 metros cúbicos e 2 caixas Dempster, também para receber entulho. A Conlurb, como alguns órgãos, também foi afetada pela pandemia. Hoje, na minha gerência de 90 funcionários, eu tenho 23 em quarentena. E, mesmo assim, a nossa qualificação da mão de obra ela não caiu muito, tá? De 100% de execução, estamos na faixa etária de 90% a 93% de execução de todos os serviços. Tá? E, assim, quando falta algo dentro da Maré, como mão de obra, ou algum veículo específico, nós procuramos pedir auxílio na gerência de departamento, em Ramos, ou em outras gerências, para que a nossa produção e nosso serviço não caiam muito. Tá? A pandemia, nós também tivemos o prazer de trabalhar com a rede da Maré, na higienização, que era um trabalho que nós já vínhamos fazendo há algum tempo. Tivemos um grande apoio aí da rede, que eu acho que foi fundamental para o Complexo da Maré, tá? Que talvez, se não houvesse essa higienização, nós teríamos muito mais casos, tá? Dentro do Complexo da Maré, tá? Porque foi muito relativo essa higienização. E, assim, o pouco que a gente pode, dentro da Maré, a gente ajuda não somente na coleta de lixo, em descarte de resíduos também. Nós tentamos eliminar esses pontos, onde nós chamamos de pontos de opinião pública, com canteiros, tá? Dentre eles, às vezes, com a ajuda de algum morador, a ajuda de algum microempresário que está sendo afetado por aquele lixo degradado e dispensado em lugar irregular. Tá? A parceria com a Redes hoje e é fundamental para nós da Conlurb. Nós fizemos muito canteiro dentro da Maré, assim, de cabeça não tenho um quantitativo certo, mas são mais de 5. Tá? Temos o pontapé inicial, que foi a Praça da Paz, que era um lugar muito degradado, tá entendendo? Um ponto de colocação de resíduo muito grande, dentre outros locais dentro da Maré. Tá? Em relação ao nosso serviço, nós também trabalhamos com gari comunitário. Só que, assim, é um pouco complicado. Eu já conversei com alguns presidentes de associação. O projeto Gari Comunitário ele é excelente. Tá? Deu muito certo alguns anos atrás. Hoje ele tem um pequeno flagelo. Eu achava que o projeto deveria receber uma oxigenação, tá? Para que possamos renovar esses funcionários, porque tem muitos funcionários debilitados de saúde, debilitados pela idade. O projeto inicial começou, se eu não me engano, quando eu fui para Maré em 2002, como gari. Tinham 115 a 130 garis comunitários. Hoje nós estamos numa base aí de 48 garis comunitários, uma perca muito grande. Desses 48, pelo menos 30 são acima de 50 anos, mais de 30. Bota aí 70% são mais de 50 anos. Então, a gente precisava de uma oxigenação para esse projeto, para que nos dê liberdade de contratar, não a Conlurb em si, mas em parceria, de repente, com a própria associação. É a liberdade de nós contratarmos e demitirmos também esses funcionários. São pessoas também que precisam de todo o nosso aparato. Tem muitos garis comunitários aposentados que continuam trabalhando, mas têm uma debilidade de saúde. Às vezes não se apresentam todos os dias. Com isso, nós da Conlurb tentamos cobrir a ausência de alguns deles, mas não é fácil, pelo nosso quantitativo, ele está estipulado para os serviços diários da Conlurb e contando com o serviço do gari comunitário. Quando deixa de vir 5, 10 gari comunitários, nós, às vezes, não temos garis suficientes para cobrir, até porque estamos com esse déficit aí de 23 funcionários
dentre eles, se eu não me engano, 18 garis, para poder cobrir. E assim, eu não tenho assim muito a dizer, mas tem muito a observar. Observei também a questão do saneamento básico. Como eu trabalho aí já há mais de 15 anos, digamos assim, eu conheço quase cada cantinho daí, percebo também a necessidade da comunidade com saneamento básico, tá entendendo? Saneamento básico aí na comunidade em torno de 70%, 80%, mas tem locais dentro da Maré ainda bem carentes de saneamento básico. Eu, no Piscinão de Ramos, eu tive lá, eu vou lá quase diariamente, eu ainda tenho algumas casas ainda de madeira e zinco, dentro da Maré, próximo ali ao Salsa, também tem a mesma questão, tá tendo de casas ainda de madeira. Enfim, a Maré é uma complexidade muito grande. Acho que o próprio nome diz complexo. É uma complexidade, uma debilidade também muito grande de alguns serviços. Eu acho que o poder público, às vezes, se torna um pouco ausente em algumas situações. Eu acho que poderia ter sido feito bastante melhoria com a presença do Marcos. Seu microfone está desligado, Marcos. Você deve ter desligado. Acho que voltou. Não, perdão, entrou uma ligação aí. Eu não falo assim em termos de botar uma UPP e viralizar, mas eu falo assim, uma questão mais humanitária, de mais apoio, como a Colômbia está sempre lá presente, uma Light, uma Rio Luz, uma SEDAI, outros órgãos abrindo emprego lá dentro, apoiando comerciantes, enfim, transformando a Maré no que ela é hoje, que é uma cidade, porém um pouco desamparada, não com status de cidade. Tá? Eu peço até desculpa pelo meu falar, assim, que às vezes eu falo demais, mas a realidade hoje na Maré é muito complexa. Eu considero a minha Maré até a minha primeira casa, nem segunda casa, porque eu, como gerente, eu chego em torno de 5h30 da manhã, 5h20. Tem dias, não são diários, é lógico, que às vezes 20 horas, 21 horas, eu não estou dentro, dando apoio ao pessoal da tarde, ou fazendo algo, que nesse interrompimento agora foi uma ligação do presidente, que já havia me passado um zap antes, vice-presidente, Júnior, da Roquete Pinto, pedindo a manutenção e a troca das caixas Dempsters, que estão cheias. Na Roquete, eu já fiz um contato com o rapaz da noite, de Ramos, que é responsável pelo caminhão dessas trocas, tá? E ele vai executar essas trocas no momento aí. Assim, eu não tenho muito a falar, eu tenho mais a ouvir e, de repente, a responder. E agradeço aí pela oportunidade e pelo convite. Obrigado. Obrigada a você, Marcos. Muito a falar, sim, com certeza, né? Acho muito importante. A Colômbia é uma coisa que a gente vê sempre, né? Assim, aqui atuando no território. E muitas questões, né? A gente é um território muito sensível à questão dos resíduos, né? Obrigada pela fala. Vamos dar seguimento, então, à programação. A gente está bem certinho de horário, um milagre, mas estamos. A gente tinha combinado uma rodada de perguntas agora, né? No formulário. Você pode colocar no chat aí, ó, quem falou agora que quer fazer uma pergunta para a Columbi, ou entrar nesse link que a gente colocou. A gente já tem umas perguntas aqui, né? Ou também pode falar, né, Ruth? Se a pessoa quiser falar, a gente coloca mais a caixinha de pergunta, porque tem gente que não quer botar a cara, tem vergonha de falar. Mas quem quiser também, está aberto. Ele não é bom, não vai ser nada, é o que eu te falei. Sim. Oi, gente, o Wallace está com o microfone ligado. Se puder desligar o microfone. Então, você pode apresentar aí, o Steph, voltar à apresentação? Eu acho que você pode fazer a sua pergunta agora, então, Licinha. E a gente já dá seguimento. Boa noite a todos aí. Belo programa, bela apresentação do Alexandre, mas eu sou suspeito porque eu gosto muito dele. Gostei muito de ouvir a Conlurb falando, mas eu tenho uma certa resistência quanto ao serviço da Conlurb na falta da reciclagem. E eu não ouvi ele falar hora nenhuma em reciclagem do material,
porque a gente joga muita coisa que não é lixo no lixo. Então, isso aí seria um programa educativo interessante para se fazer, até para acontecer alguma coisa aí, sumiu. Não, gente, só está abrindo a tela de perguntas, mas pode continuar falando, Luciano. Então, a questão é o que está sendo feito de reciclagem. Eu acho que deveria fazer um grande estudo para isso, para não se jogar tanta coisa fora, para botar depois num caminhão, levar lá para a seropédica e ficar, às vezes, 100, 200 anos descartando. Então, gostaria de saber o que tem de reciclagem nisso aí. Obrigado. Sim, eu concordo com o senhor em relação à reciclagem. A Colube hoje ela trabalha muito com projetos de reciclagem fora do Complexo da Maré, mas eu acho que deveria ser feito um programa educativo para que possamos reciclar também dentro do Complexo da Maré. Mas botar uma reciclagem dentro do Complexo da Maré necessita um aparato também um pouco maior do que nós temos. Nós temos que ter um local exato para receber, um local exato para levar. São 16 comunidades para você montar esse aparato. Eu vou te dar um exemplo. Na Nova Holanda, dentro da gerência, ela possui uma pequena reciclagem, montada lá pelos presidentes lá, seu Gilmar Júnior, e pelo pai na época. Não era o gerente era o João. Recebemos dentro do Pátio da Maré essa pequena cooperativa de reciclagem, onde ajuda também, fez uma contratação de pessoas, de moradores de lá de dentro, que também ajuda no sustento. Ela recebe o lixo, recicla ali junto conosco. Conosco eu falo assim, a Colube, porque dentro do pátio da Colube existem 2 caixas de 15 metros cúbicos, compactadora, como havia dito antes, e 2 caçambões de 30 metros cúbicos. Lá mesmo eles reciclam, os resíduos são jogados dentro dessas caixas e o produto de reciclagem aproveitado é colocado na cooperativa. A gerência de departamento, que assim, não sei se vocês sabem, a Colube existe departamento de divisões. Departamento é uma matriz e existem suas divisões, como se fossem suas filiais. A departamento nossa, que é a matriz, seria Ramos, tá? E as filiais são Maré, Bom Sucesso, Olaria. Dentro desse âmbito, eu rodo muito. Quando o seu Cláudio Antônio de Brito, que é nosso gerente de departamento, estava ausente, eu, da Maré, e o gerente Wanderson, de Olaria, ficamos responsáveis por Ramos e as outras divisões. Na rua José Rucas, está sendo montado, através de alguns presidentes de associação e parceria, um galpão para reciclagem também. Tá? Da mesma forma, nós colocamos as caixas, recebe-se o lixo, tá? E dentro dos lixos é separado aquilo que seria resíduos sólidos para ser descartado e aquele material de reciclagem, para o sustento da própria cooperativa. Eu acho que só precisamos de um trabalho um pouco maior para que possamos tentar instalar em cada comunidade que nós atuamos, dessas 16 comunidades, um projeto em relação a isso. Mas não basta apenas a iniciativa e a participação direta da Conlurb. Tá? Precisamos também que cada presidente de associação se afilie conosco, se intere conosco, para que traga isso para a sua comunidade, para que a gente possa correr atrás do material, produto, legalizar, de repente, dar o passo a passo para a legalização de uma cooperativa, como está sendo feita lá na José Rucas. Nós estamos dando um passo a passo, o rapaz está tentando escalar, como é que faz a legalização, para que fique tudo certinho, para que a gente possa instalar caixa legalmente, nada de clandestinamente, para que esses produtos sejam recicláveis e automaticamente também gerar empregos e ajudar essa cooperativa. Acho que tem uma pergunta parecida também aqui, que eu acho que você pode dar continuidade, Marcos, que tem uma pergunta sobre a quantidade de lixo coletado por dia na Maré, se você pode dar uma média aí. Tem também perguntando se existe algum ponto de coleta seletiva próximo ao território da Maré que os moradores possam
estar levando. Acho que é isso, né? Sobre o lixo. Tá. Ponto de coleta seletiva, no momento, não há nenhum dentro do Complexo da Maré. Como eu havia dito antes, precisamos de uma parceria boa com os presidentes para que integre, para que a gente possa pensar, fazer planejamentos para que possamos ajudar todas as comunidades em relação a isso e até a melhoria do descarte de lixo. Com relação ao que nós coletamos dia, é uma faixa etária de 180 a 220 toneladas dia. É uma quantidade bem grande. Eu estou colocando todos os pontos, tá, que eu tenho de reciclar, todos os pontos de coleta que eu tenho, que seria a base na Nova Holanda, a base do Piscinão de Ramos, a base da Roquete Pinto e todos os caminhões e veículos que executam a limpeza dia, que são basculhantes e compactadores, tá? Dá uma faixa de 180 a 220 toneladas dia. Legal. Eu acho que tem pessoas aqui no chat também querendo falar. O Licínio já falou. O Wallace também está perguntando: este mapa de falta de água na Maré que o Maxínio apresentou, onde conseguimos ter acesso a ele? O Henrique também queria fazer uma pergunta para o Maxínio. E a Consuelo perguntou qual a quantidade de escolas públicas na Maré. Se eu não me engano... Oi, desculpa. Perdão, se eu não me engano, são de 56 a 46 escolas. Bate? Isso. Eu ia falar em torno de 50 escolas. Eu ia falar então. Mas eu posso saber o número direitinho, coloco aqui. São de 46 a 56. Acho que o Henrique pode fazer pergunta para o Maxínio, e ele também responde sobre o acesso a esses materiais que ele apresentou. Obrigado, Júlia. Que eu acho que a minha pergunta, eu acho que dialoga com alguns dos pontos que estão aí nessa tela que você mostrou, né? Tem questões como... Primeiro, legal saber que tem gente de São Gonçalo presente, né? A gente falou de São Gonçalo, então salve aí para quem é de São Gonçalo. Mas, está atualizando aqui, eu ia ler as perguntas. Que aqui tem como podemos monitorar essas recentes movimentações públicas, né, em torno do saneamento, estou deduzindo isso, e também sobre o projeto Comunidade Cidade, né, como podemos acompanhar e monitorar de forma participativa. Eu compartilho, né, dessas questões de quem colocou aqui e reconheço muitas vezes a dificuldade, né, porque são, às vezes, termos muito técnicos, às vezes são muitas decisões jurídicas, muitas instâncias. O próprio projeto executivo é algo complexo, né? Que envolve algumas regiões, não envolve outro, tem engenharia, tem, enfim, um conjunto de coisas e que sim é nosso papel, enquanto sociedade civil, cidadãos, compreender mais a questão, buscar traduzir e até comunicar de maneira mais simples para mais pessoas, né? Então, eu acho que na linha do que esse colega escreveu aqui, eu acho que, para aprofundar, doutor José Alexandre, eu acho que algumas questões só para você ajudar a gente a pensar. A obra do Faria Timbó, eu estou entendendo que ela está em andamento, né? E uma reunião ali atrás que a gente conversou, né? Porque eu acho que tem o desafio de fazer com que o projeto Comunidade Cidade, enfim, aquilo que prevê a obra de saneamento da Maré, seja incluída dentro dessa decisão, né? Como você falou, na verdade, a decisão já está feita. A questão é como é que coloca isso do ponto de vista da execução. E aí tinha uma possibilidade, talvez, de tentar criar uma espécie de aditivo. Aí, agora que é minha dúvida, era se o aditivo era dentro do projeto Faria Timbó ou se era dentro do Manguinhos. Eu entendo que era dentro do Faria Timbó, mas você poderia ajudar a gente. Então, se você puder um pouco falar disso, qual é a possibilidade? Enfim, você disse que daqui a algumas semanas haverá uma decisão, mas o caminho seria esse, criar um aditivo dentro da obra do Faria Timbó, né? Tem uma empresa que está contratada e tal. Então, essa é uma pergunta. E para ser, né, mais no específico, o projeto Comunidade Cidade, ele já tem um projeto executivo, imagino.
E esse projeto executivo, você sabe o orçamento, né? Só para a gente ter essa noção, porque seria esse projeto executivo com esse orçamento ser incluído dentro, né, do projeto Faria Timbó, aí creio eu que a gente teria a inclusão da obra. Tem um adolescente que está participando de um evento, eu estava só vendo se eles estavam lá. Oi, Inês, Inês, seu tá microfone tá ligado. Obrigada. É isso, obrigado. Eu queria fazer um adendo aí na pergunta do Henrique, porque estudando, a gente quebrou a cabeça também em alguns relatórios no TAC, enfim, e também tem um sistema da alegria que envolve o tronco coletor da maré. E o Faria Timbó, ele passaria um pouco por fora. Aí eu queria saber se esse sistema alegria também está envolvido nessa decisão ou não. Bom, gente, como o Henrique falou, obrigado, Júlia, obrigado, Henrique. Vou tentar aqui abordar muitas questões, assim, eu acho que um engenheiro certamente teria muito mais didática do que eu. Mas vocês fizeram várias, né, ponderações e perguntas, eu vou assim, antecipar para vocês que a nossa preocupação também é monitorar essas obras, né, de forma participativa. E por que eu digo isso? Estou falando que vocês iam abrir aqui na tela, mas é a minha tela central. A gente tem trabalhado muito também, né, até pela pegada, vou dizer assim, uma linguagem mais simples, de direitos humanos, do saneamento com os ODS, né? Acho que todos sabem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí eu estou com o ODS 6 aqui aberto na minha tela, não sei se todos sabem, a gente tem do 6.1 ao 6.6 e o 6.A e 6.B. E aí, olha o que diz o 6.B: apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, repetir, apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais para melhorar a gestão da água e do saneamento. E aí, né, o 6.1 até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos. Então, assim, o que a gente tem buscado, né? Deixa eu voltar para vocês. Na linha justamente dos ODS, é muito difícil você monitorar um TAC desse com diversas obrigações. Semana que vem eu estou indo, por exemplo, lá para Alcântara, né? Para a gente também ter acompanhado em loco. Mas qual foi a ideia que nós tivemos e, pelo visto, muito sintonizado com a preocupação de vocês? A gente está construindo um aplicativo, né? Eu pensei que isso fosse ser criado pela própria TI, né, daqui, vou dizer assim, tecnologia da informação da MP, mas parece que a ideia tomou uma proporção muito grande e aí vai precisar contratar, mas já está com o termo de referência, é o Bússola da Guanabara, né? É um aplicativo produzido pelo Laboratório de Inovação, aí está feito o convite para vocês também, pena que, né, com a pandemia muitos atores, né, acabaram se dispersando, mas o Comitê de Bacia da Baía de Guanabara está participando, a IBM, o Museu do Amanhã, o TCE, enfim, são vários atores, mas o projeto está sendo desenvolvido a pedido, né, sob a coordenação do GAEMA. Vou tentar resumir: a pessoa vai ter um aplicativo ou a tela do computador, eu quero ver como é que está a evolução das obras do sistema Alcântara. Aí vai ver lá, vai abrir, vai vir uma camada de dados, qual é a fonte de receita dessa obra, quanto já foi gasto, qual é o estágio dela de execução, e aí, quais os rios que vão ser, eu acho que esse talvez seja o grande ganho desse aplicativo, quais são os rios que vão ser impactados positivamente em função do tratamento de esgoto feito por essa obra. E aí o passo seguinte, a gente já está conversando com a Fiocruz, é fazer um cruzamento de dado epidemiológico, é mostrar como o saneamento ali naquela bacia de esgotamento sanitário, por exemplo, Mutombo ou Jardim Catarina, vou dar um exemplo, como o avanço do saneamento ali refletiu indicadores de saúde. A gente até falou com o professor Léo Heller, que é o relator da ONU para saneamento, a gente foi fazer uma visita lá em Belo Horizonte, que ele acho que é da Universidade Mineira, lá ele é professor, e ele até topou em nos ajudar a como monitorar isso. Então, no futuro, né, a gente espera que no futuro, aí eu digo 2021, qualquer pessoa possa acompanhar no seu celular. E aí, Henrique, Júlia e Ruth, talvez o mais interessante, o dia que atrasar o cronograma de execução da obra, vai disparar um alerta no computador de todo mundo, ou computador ou aplicativo no celular, de todo mundo que está acompanhando a obra, para dizer: olha, hoje venceu o prazo para repasse do FECAM, hoje venceu
uma etapa de conclusão de uma elevatória. Então vai todo mundo poder, eu acho que isso reforça o controle social, acompanhar quanto já foi gasto, a fonte de recurso, o grau de evolução da obra ou de desenvolvimento, o grau de execução da intervenção, e os rios, né, que vão ser beneficiados, a população atendida, vai vir um mapinha, e talvez assim, a gente está tentando construir algo que permita, por exemplo, o morador a tirar uma foto lá de como está o canteiro de obra. Tudo bem que é muita obra subterrânea, isso é difícil, né? Porque, ao contrário de uma escola pública, a pessoa vai lá, tira foto da edificação e dá para saber em que estágio ela deveria estar. Para a obra de saneamento, a gente não sabe como é que isso vai funcionar, mas a gente quer transformar numa plataforma ativa para, por exemplo, uma elevatória. A elevatória, né, é uma intervenção que fica sob a terra, ao contrário de um tronco coletor. A pessoa tire a foto e mande para o MP, olha, a obra está, sei lá, só com a fundação, ou só com a laje de exterior da parede, né? Só com a viga, e já deveria estar. A pessoa vai ver, vai ter um croquis dizendo como é que aquela obra deveria estar em, sei lá, setembro de 2021. Então vai ser um canal de participação ativa. A pessoa não só vai receber informações, como a gente, é um sonho do MP, cada um vai ser um fiscal na ponta da obra e vai ajudar o MP a fiscalizar a obra, porque eu acho que isso é uma espécie de fiscalização remota, né? Um monitoramento remoto que cada participante, ou seja, cada membro da sociedade civil, não necessariamente cada associação, vai poder encaminhar para a gente, né, a evolução das intervenções lá no canteiro de obras. Então, a gente está construindo esse aplicativo, vocês estão convidados aí, Casa Fluminense, Rede das Marés, para nos ajudar, até mesmo porque pode ser que vocês criem um ponto focal para distribuir essa informação, como o aplicativo vai se desenvolver. Então, isso já está sendo construído, até mesmo para facilitar isso que o Henrique falou. Eu mesmo, Henrique, tenho dúvidas. Assim, me informaram primeiro que o esgoto da Maré iria para a Et Alegria. E aí, depois que nós tivemos aquela reunião, eu já fiz algumas, e aí falaram, não, existe o lote 1, 2 e o 3. E o lote 1 é uma linha de recalque que pega ligações de esgoto na Maré e leva para a Et Pavuna não, gente, desculpa, a Et Penha. A Et Penha leva para a Et Penha. E aí me informaram um número que eu achei muito otimista, 90%, eu não sei se 90% do esgoto gerado na Maré vai para a Et Penha, mas nesse croquis que eu li para vocês não é projeto executivo não, Henrique, é um memorial descritivo. Ele diz que 20% do esgoto vai para... Aí eu não sei se é do esgoto gerado na bacia. Aí eu precisaria de um engenheiro sanitarista, porque é minha formação em direito, né? Então, esse esgoto iria para a Et Penha, 20%. Só que eles dizem que o ideal, eu li para vocês, é que o tronco coletor do Faria Timbó teria uma capacidade maior para levar para a Et Alegria, que, como bem disse o Henrique, teria uma capacidade de suporte maior. Então, Henrique, até mesmo isso vai estar no futuro aplicativo. A pessoa vai estar na Maré, qual é a rede, o mapa da rede, qual é a rede de esgoto que me atende? É a rede do tronco coletor Faria Timbó, e no meu território aqui, na minha comunidade, está sendo construído nesse momento o tronco que vai interligar o esgoto da Maré ao tronco Faria Timbó, que parece que é o que essa obra está propondo. Ou seja, eles não vão ampliar a Et Penha e nem ampliar as elevatórias que levam o esgoto para essa mesma Et. Vocês viram ali que as Ets, a maioria está desativada, está inoperante. As Ets não, desculpa, as elevatórias. As elevatórias estão inoperantes, então eles preferem, né, segundo o planejamento, levar isso para a Et Alegria, e aí no futuro todo mundo vai poder saber, né, qualquer comunidade, qual é o sistema que atende aqui a minha área e qual é a Et. E aí a gente quer ir além, isso que o Henrique falou. Se a Et está funcionando, que também não basta levar o esgoto para a Et e a Et está inoperante. Se ela é tratamento primário, se ela é tratamento secundário. E aí a última ponta, a pessoa vai poder ver o reflexo do seu esgoto na qualidade da Baía de Guanabara. A gente vai pegar pontos de monitoramento da rede de monitoramento do INEA, então a pessoa vai ter quase que um ciclo completo. Ela vai ver a rede de atendimento de esgoto dela, qual é a elevatória, qual é o tronco coletor, qual é a Et, e no final, se o corpo receptor, a Baía de Guanabara, por exemplo, em função dessas intervenções todas, como o Henrique falou, obras muito custosas, vão gerar reflexo ambiental,
e reflexo social e epidemiológico, é o social dentro do sanitário saúde. Então é isso, Henrique, Ruth, Júlia, desculpa se eu me estendi, mas é só para anunciar que a gente também, até diante dessa dificuldade, né? E, por exemplo, hoje eu estou aqui, mas eu vou passar o bastão em breve, aí entra um novo promotor, a gente não sabe como é que vai fiscalizar esse TAC. A melhor solução é institucionalizar e trazer a sociedade para fiscalizar conosco, tanto orçamentariamente como execução de engenharia, como monitoramento. Aí cada um vai ter interesse. Pode ser que todo um usuário tenha interesse em saber isso tudo que eu falei, outro quer saber mais de epidemiologia, outro mais de avanço físico do cronograma. Mas isso está planejado sim. Tá? Desculpa se eu não respondi alguma pergunta diretamente, mas eu acho que assim, o foco que eu quis falar desse controle social atrelado às obras do PSAMP e DBG. É isso, gente. Vou fechar aqui. Obrigada. E eu acho também que aquele ofício que a gente ficou de enviar ao Ministério Público para ter um pouco de esclarecimentos sobre essas questões mais técnicas, já está praticamente elaborado, então acho que a gente pode ir coletando mais informações sobre isso e a gente ter acesso, né? Eu acho que o José Alexandre sempre foi muito solícito, então a gente sempre pode pedir esses materiais, se consultar, que o Ministério Público, né? A gente tem esse canal aí de diálogo, isso é muito importante. Júlia, desculpa te interromper, eu esqueci de informar o link para o mapa que pediram do mapa de desabastecimento. Essa foi uma atividade que eu tive que delegar, né? Porque é um pessoal que acompanha para mim, manda, né, com periodicidade. É um link super longo. Enquanto o Marcos, eventualmente, ou o Henrique fazem ponderações aí, vocês vão respondendo outras perguntas, eu vou tentar colar aqui no chat, tá? Que é um link extremamente longo, mas alguém fez uma pergunta aqui, aí eu resgatei, eu entrei em contato aqui com um profissional, ele me mandou, tá? Vou postar aqui no chat esse link do desabastecimento, ou mapa do desabastecimento. Ótimo. Só para a gente não... tem várias perguntas ainda, né? Só que a gente ainda quer apresentar a carta de saneamento. Então, eu sugiro da gente pegar pelo menos essas perguntas que estão no chat, que ainda não foram respondidas. Se der tempo, a gente pega alguma aqui do slide para tentar umas 7h40, 7h45, eu começar a falar da carta rapidinho. Tá bom? Vamos ver aqui as perguntas. Ruth, você está monitorando aí as perguntas? Deixa eu ver. Tem uma sobre as escolas, né, que a Maria Consuelo estava perguntando. Eu confirmei, são 50 escolas mesmo na Maré. Com certeza elas são espaços públicos, espaços para colocar esses ecopontos e tal, mas assim, existe uma questão que isso é uma coisa que a gente fala até na carta, que eu trabalho muito junto com o Marco William, né? A gente, como ele falou, a gente tem alguns projetos, né, que em parceria, principalmente de intervenção em espaços públicos onde tem muito acúmulo de lixo. E eu acho que a gente também não percebe que a população da Maré cresce exponencialmente e não necessariamente o investimento na Conlurb, na infraestrutura da Conlurb, cresce proporcional a esse crescimento, né? Então, a gente cobra muita coisa da Conlurb porque é um direito nosso, mas ela conseguiria fazer muito mais se tivesse mais investimento, como é o caso de programas de educação ambiental, de implementação de ecopontos. Isso é um investimento público, né? Não é só o terceiro setor que tem que se responsabilizar por mobilizar isso. Eu acho que é uma parceria que tem que ser feita com a Conlurb, sim, e que necessita investimento. Tem que ser uma prioridade também, eu acho, que ainda não é. Marcos, você quer falar alguma coisa sobre isso também? Ela colocou... Só vou complementar que ela colocou aí para desenvolver o máximo de ações de educação ambiental e capacitação para se produzir arte e artesanato, entre outros, para exposição e vendas visando geração de renda. Tem várias possibilidades aí. Mas deixa aí o Marcos falar um pouco sobre isso. Sim, voltando a essa ênfase, a gente tem sempre alguns projetos, nós mesmos, eu e você, nós estávamos fazendo aquele projeto, lembra da compostagem, e queríamos colocar esses projetos
nas escolas para poder adestrar as crianças em relação à compostagem. Tá? Com relação ao investimento na Colurb, eu acho que a Colurb da Maré ela melhoraria um pouco mais se ela se tornasse uma gerência de departamento, uma gerência independente. Com isso, nós recebemos mais recursos, tá? E recebemos, assim, como é que eu posso explicar de uma forma básica? Botar recursos, recebemos mais recursos necessários, porque geralmente a gerência de departamento é as que possuem mais recursos. E eu fiz uma estimativa de um projeto na Maré, devido a essa debilidade do projeto Gari Comunitário, de se colocar uma gerência de departamento com abrangência para 100 a 120 funcionários, dividido em 3 turnos. Com isso, aumentaria o índice, a gente chama de IPL, índice de percepção de limpeza, tá? Aumentaria o índice de percepção de limpeza, e o nosso projeto, como os nossos serviços, avançaria mais. Mesmo com a comunidade crescendo esporadicamente, nós também conseguiríamos acompanhar esse ritmo, porque a Colurb estaria ali por inteiro. Uma gerência de divisão não possui isso tudo. Por exemplo, tem 90 funcionários. Desses 90 funcionários, garis, eu devo ter uma média de 60 a 65 garis. Eu tenho funcionário afastado em benefício, hoje, em quarentena. Eu acho que a base para a Maré hoje seria uma gerência de departamento, uma gerência independente, com esse número de funcionários, de 100 a 120 garis, dividido em 3 turnos. Tá? Aumentaria a nossa capacidade de produção, nossa capacidade de atendimento. E eu sempre foco o seguinte, parceria. Eu acho que os presidentes têm que ser mais parceiros. Por exemplo, como eu citei a consideração do projeto Gari Comunitário, às vezes a ausência, e a gente não consegue cobrir tudo dos garis comunitários, a cobrança vem sempre em cima daquele serviço que o Gari Comunitário deveria estar fazendo, mas não está, e a Colurb tem que fazer, porque a Colurb está lá. Talvez se focasse mais em parceria como essa lá na José Rucas, onde estamos tentando organizar junto com os presidentes, e mais digamos assim, tem investidores, que não seria talvez a palavra correta, uma reciclagem lá para poder abrir empregos, gerar empregos e trabalhar o descarte de lixo, seria bem melhor. Eu acho que a Colurb ou a prefeitura em si, eu acho que ela tem que divulgar mais, fazer mais projetos, incentivar mais, principalmente dentro das comunidades. Por exemplo, eu tenho os objetos perfurantes. Nós temos que educar mais a população em relação a isso, a separar o caco de vidro, separar as agulhas, não colocar na bolsa de plástico junto com os outros resíduos, que isso tem causado muitos acidentes em garis. Nós temos perco muita mão de obra devido a isso. Eu mesmo, num ano aí foi mais ou menos em 2010, se eu não me engano, 2007, eu cortei o dedo e quase acertou o nervo. Eu tenho um irmão Jorge, ele até hoje ele não mexe bem o dedo do meio, porque atingiu o nervo, ele não consegue fechar ou mexer com exatidão aquele dedo, devido ao mau descarte dos objetos perfurantes. Tá? Eu acho que tem que ser investido também em educação, tá entendendo? Com o apoio de todos. Obrigado, Julinha. Obrigada, Marcos. A gente está chegando no limite aí de tempo, né? Tem muita pergunta, né? Que bom, obrigada, gente. Eu acho assim, por mais que a gente não consiga responder todas, acho importante, né? A gente ter, porque é isso, a gente fica atento, a gente fica em contato, né? A gente tem rede social aí, Cocozap, redes, a gente fica em diálogo, né? E aí eu acho que José Alexandre e Henrique, se quiserem dar uma olhadinha em mais alguma pergunta que queira responder. Desculpa, Henrique, vai lá. Posso falar, Henrique? Você quer falar? Eu estou vendo aqui no chat, né, um comentário do Rodrigo Firmino, né, sobre o Cocozap, o outro da Maria Consuelo e o da Clara e um da Lorena. Só dizer assim que a eventual interface com o aplicativo de vocês é possível, acho que até alimenta, né? Eu não sei se exatamente o Bússola da Guanabara tem a mesma função do Cocozap. Eu acho que, como é para monitorar a obra, eu não sei se eles têm o mesmo escopo, fonte de recursos, mas eu acho que o Cocozap ele pode agregar, sim, ao MP em Mapas, e aí
aí eu deixo com vocês têm, né, muito mais expertise, muito mais conhecimento para, de repente, se reunir com o pessoal do Bússola e fazer essa integração das ferramentas. Eu compartilhei com vocês aqui, mas é um link que me passaram, mas eu cliquei, é um link que remete para a ouvidoria unificada com a defensoria para gerar aquele mapa geoespacializado. Então, ainda estou tentando aqui o link do mapa, tá? Mas espero que até o final aqui da nossa live consiga. E vou compartilhar aí com vocês também, eu não sei se eu consigo anexar PDF, um memorial descritivo dessa obra do Comunidade Cidade, que está aqui minimizada na minha tela. E eu acho muito importante esse movimento de vocês agora, porque na última reunião com a SEDAI, o Estado, eles disseram que é uma obra, responde até uma pergunta do Henrique, eu acho, de 100 milhões de reais, que como a SEDAI no futuro só vai ficar com a produção da água, né, o tratamento, não sei se todos sabem, ela vai ficar com o sistema Guandu e o sistema Imunolaranjal e vai vender a água tratada, né, que a gente chama de água bruta, que é a água do manancial, e água tratada. Então ela vai vender essa água para 4 companhias de saneamento, que vão distribuir na região metropolitana. Então, o que a gente está, né, assim, um pouco receoso? Porque eles disseram que como a SEDAI só vai produzir água, ela não poderia executar uma obra de esgotamento sanitário a partir do momento que fosse celebrado um contrato de concessão com novas concessionárias que vão operar o serviço de esgoto. Então, que seria um investimento muito caro para ela fazer agora, em vias de fazer uma transição ou uma concessão para iniciativa privada. Só que também, né, assim, a gente pode até entender essa razão da SEDAI, de que isso não vai ser mais objeto da atividade fim dela, mas o que é fato é que foi gasto um projeto, um memorial descritivo, já levantaram as áreas, já levantaram a rede, então o Estado arca com a obra, ou a concessionária que assumir vai arcar com a intervenção. O que não dá é para ficar uma obra sem dono, né? Então, só para responder aí um pouco o Henrique, que apesar de ter um documento detalhando essa obra, está num momento aí um pouco delicado, porque a SEDAI está sinalizando que, como só vai produzir a água, pode ter dificuldades em executar e que prefere investir esse recurso, por exemplo, para aperfeiçoar a Itaguandu, para evitar o Geosmina. Mas aí a gente pondera também que esse recurso é da imunidade tributária, que foi prometido lá atrás, né, justamente para a obra do Morro do Salgueiro, em São Gonçalo, para a Rocinha e para a Maré. Então, né, eu acho um pouco também, não digo temerário, mas eu não acho também muito correto você agora, com o projeto praticamente pronto, abandonar todo esse planejamento. Então, era só isso que eu também queria comentar com vocês, que eu acho que a pressão da sociedade civil também pode ajudar. Tá? Vou fechar aqui o meu áudio, desculpa. Obrigada, José. Henrique, você quer fazer mais algum comentário sobre alguma pergunta? Filipinho, eu acho que se descer a tela, tem mais pergunta. Ou não? Porque tem uma ali que não está aparecendo direito, né? Pô, tem a minha pergunta aí para a Conlurb também, que não respondeu. Não sei se a gente vai conseguir responder todas, né, gente? A gente tem essa limitação de tempo, infelizmente. Estamos Está escrito nos aí, não faça adaptando. essas perguntas. Então, eu não tenho, o Tioche não tem nenhuma pergunta específica para mim e estou muito satisfeito com a resposta do Alexandre sobre a pergunta. E eu acho que eu só sublinharia, né, o que a Clara escreveu aqui no chat sobre essa questão de tem um aplicativo, né, o Bússola da Guanabara mais o Cocosap. Eu acho que são coisas diferentes, eles têm objetivo diferente, e a gente tem que buscar criar pontos de conexão para se retroalimentar, né? Esse é o desafio, né? Como é que um retroalimenta o outro. Eu acho que o Cocosap vai ter muito a contribuir nesse processo por ter construído uma interface muito amigável, e esse eu acho que é o desafio desse tipo de tecnologia para aumentar a participação social. Tem que ser uma interface amigável que a população se aproprie daquilo. Se for muito complexo, não vai se apropriar. Então, acho que tem uma agenda aí de trabalho em torno disso. E do ponto de vista da casa, queremos ser embaixadores da Bússola da Guanabara, sabe? De levar para
outras organizações, grupos locais que estão tentando fazer o monitoramento, mas não sabem nem por onde. Então, eu acho que isso vai ser uma baita ferramenta que vai ajudar. E mais do que aí ter a ferramenta, como é que a gente ajuda a criar um ambiente, né, para mais pessoas que não estão necessariamente no comitê de bacia, que é um lugar muito importante, mas, eu repito, eu acho que tem uma outra geração também aí de jovens, gente da periferia, ligado com tecnologia, com um novo ativismo, que precisa se conectar para a gente dar a nossa parcela de contribuição aí para o monitoramento e controle social das políticas. Então, fico animado aí com o retorno e na expectativa de seguir colaborando por aqui. Obrigada, A Henrique. gente dá para responder as últimas da Conlurb? Isso. Responder do Douglas aí, né? Qual que era essa pergunta, Douglas? A minha pergunta foi como poderíamos acabar com a chão da Nova Holanda e para onde iria esse lixo? E tem uma pergunta sobre se adianta separar lixo orgânico do lixo não orgânico também. Com certeza adianta. Tá, adianta sim separar o orgânico do não orgânico, mesmo que ele vá para o mesmo, seja destinado para o mesmo local, já que a gente não tem hoje um projeto de reciclagem, lá onde ele é derramado do caju, na usina do caju, lá também tem uma cooperativa feita a reciclagem. Vai ficar quase misturado, mas fica até mais fácil do pessoal da reciclagem separar. Com relação ao lixão que você tinha na Nova Holanda, tem alguns projetos, sim, relacionados lá, mas, como eu falei para você, precisamos de uma colaboração, uma parceria maior dos presidentes de associação, porque muitas das vezes a gente inibe algumas situações de jogar alguns materiais lá, os próprios presidentes, alguns moradores, o lojista fala, poxa, eu sou daqui, eu sou da comunidade, se eu tiver que jogar lá no Caju, eu tenho que pagar uma tarifa, que tem que se pagar uma receita, que não sei o quê. Assim, sempre bota um obstáculo para a colocação dele em outros locais. Então, a gente acaba recebendo mais lixo dentro da comunidade. Algum tempo atrás, eu pedi a alguns funcionários que fizessem aí um levantamento e dos caminhões que estavam vindo, desperdiçar resíduos lá, jogar os resíduos lá na Colômbia. Tinha caminhão vindo até de Copacabana, justamente para não pagar essa tarifa. Uma tarifa não é assim imposta por nós, porque existe uma tarifa para que você pede seu caminhão, tira a taxa mínima para jogar no Caju, quando ele não é devidamente cadastrado, para que não se torne clandestino. E aquele veículo tem que estar cadastrado. Está entendendo? Então, como eu estou falando, se o presidente da associação e alguns moradores colaborarem mais, temos como a gente diminuir bastante aquele excesso de resíduos. Mas eu não posso travar um caminhão e o morador chegar lá, poxa, meu tio que mora aqui, tem uma lojinha pequena aqui, poxa, ajuda a gente. Aí o presidente fala, poxa, é daqui mesmo. Pô, o que tem? Vai descartar aí, qualquer coisa para a mecânica, joga aí para cima. Então, assim, às vezes a gente fica um pouco preso quando eles não colaboram conosco em relação a esse grande descarte dentro da Nova Holanda. Mas tem bastante projetos para lá, mas precisamos de ação e parceria. Obrigada, Marcos. Eu acho que a gente dá seguimento agora, né, à nossa programação. Ju? Beleza, então agora eu vou falar rapidinho sobre a carta de saneamento. Filipinho, pode colocar aí, vou passar uma apresentação rapidinho. Então, gente, um dos nossos objetivos desse encontro é lançar, né, para a gente, né, para gente da Maré, a carta de saneamento, que são contribuições da Maré para o desenvolvimento de políticas públicas socioambientais no contexto das eleições municipais desse ano, né, e parte da agenda integrante parte da agenda Rio 2030. E é isso muito importante assim, para a gente pautar essa agenda para as pré-candidaturas, né, para a gente entrar em contato com os candidatos e eles se comprometerem, né, com essas demandas. Isso é uma exigência política que a gente vem tentando há um tempo.
E a Agenda Rio também, de 2030, também está ligado a esse objetivo de desenvolvimento sustentável que o José Maximo estava falando. A Casa Fluminense trabalha muito nessa agenda, então é uma forma da gente se inserir. Pode passar aí. Então, só para contextualizar, né, a Carta de Saneamento começou a ser feita no encontro em 2019, no primeiro encontro de saneamento. E aí, hoje, a gente se viu atualizando essa carta, né, no meio de uma pandemia. E aí, é muito importante, assim, a gente falar que, de acordo com os dados da prefeitura, a Maré, o conjunto de favelas, né, com o maior número de casos, chegando a 156 óbitos, né, hoje. Eu atualizei para os dados de hoje do painel Covid nas favelas. E aí a gente pensa assim, né, em como nas proteções, né, na higiene que os moradores têm que ter. E aí a gente olha para esse dado do Censo da Maré e vê que cerca de 151 domicílios não possuem água encanada na Maré. Então, fazendo a média aí, são cerca de 450 pessoas sem acesso à água em casa. Então, como é que a gente vai se proteger, né? Como é que a gente vai pedir para as pessoas terem essa higiene se elas não têm esse acesso à água? Então, essa carta ela foi dividida, né, em 4 eixos, que foram os eixos dos nossos grupos de trabalho, que foi esgotamento e Baía de Guanabara, abastecimento e manejo da água pluvial, resíduos sólidos e saúde e bem-estar. Pode passar, Felipe. Eu vou colocar aqui as nossas atualizações, né? Os outros pontos mais que a gente já tem desde 2019, a gente não colocou aqui. Eu acho, Breno, você pode colocar aqui o link da carta no chat, que aí vocês podem também olhar com mais calma os outros pontos. Mas sobre o esgoto, a gente destacou esse ano, né, a construção de um canal de comunicação e a aproximação dos funcionários da SEDAI no posto Maré com os moradores da instituição. Isso é uma queixa frequente, né, que os moradores têm, né, dessa falta de diálogo com a SEDAI, diferente da Conlurb, né? A Conlurb é muito mais acessível, a gente consegue ter esse diálogo muito mais próximo, a SEDAI ainda não. A promoção de ações do poder público e mutirões comunitários no entorno dos valões para distribuição e criação de áreas verdes, né, como ilhas flutuantes, que auxiliam no tratamento de esgoto a partir das plantas e raízes. Então, a gente está falando de um outro... A gente falou de um nível, né, de infraestrutura, né, de saneamento, de esgoto, e aqui a gente está falando de um outro nível de envolvimento local mesmo, de mobilização. Pode passar. Sobre abastecimento de água e manejo da água pluvial, um dos pontos foi a necessidade de implantar um novo sistema que contemple as demandas atuais, né, que leve em conta a expansão do bairro. Como eu falei, a população cresce exponencialmente e a gente não vê esses recursos, esse investimento crescendo nessa proporção. O mapeamento das famílias sem acesso à água encanada com acompanhamento social para pensar formas de atender esse direito básico. Então, essas famílias que não têm acesso à água, elas precisam ter uma atenção maior. É um direito, né, básico. Então, a gente precisa ter um cuidado a mais para esses moradores. A disponibilização dos mapas de abastecimento de água e de esgoto por parte da SEDAI e da Prefeitura, mapas cujo acesso é historicamente negado à população da Maré. A disponibilização dessa documentação é importante no planejamento das ações, como o José Maximo estava falando, assim, da importância da gente usar esse mapa, né, como uma forma de se apropriar dessas obras, desse entendimento de como a gente vai ser impactado. Pode passar. Sobre os resíduos sólidos, a necessidade urgente, né, de atividades de educação ambiental que abordem as formas corretas dos moradores lidarem com o seu lixo. A gente falou aqui várias vezes, as pessoas que comentaram no chat, isso é uma demanda histórica também, que eu já estudei na educação ambiental, vi muito isso na minha pesquisa, de como existe essa lacuna, né, de ser uma prioridade
de um plano, né, de educação ambiental. Não é algo pontual, tem que ser realmente algo estrutural mesmo nas escolas, nos espaços de formação. Historicamente, os moradores são culpabilizados pela grande quantidade de lixo encontrado nas ruas e canais da Maré. Culpabilização sem diálogo e acesso efetivo à educação não resolve o problema, então não adianta a gente culpabilizar moradores enquanto a gente tem dejetos industriais de grandes empresas aí poluindo mais ainda, né? E às vezes também nesses acúmulos de lixo que a gente vê pelas ruas, existe muito acúmulo de lixo comercial, né? Como o comércio também contribui para isso. Então, né, não adianta culpar os moradores se a gente não tem uma orientação ou não tem um diálogo para criar soluções. Existe uma relação direta entre os espaços públicos com o acúmulo de lixo e a frequência de confrontos armados. As ações de reurbanização e criação de áreas de lazer é um caminho potente para ressignificar os locais de descarte de lixo indevido. Como o Marcos William estava falando, a gente foi muito parceiro nesses pontos, né, de muito acúmulo de lixo, que a gente associou também a locais com muita vulnerabilidade, muita incidência de confrontos armados. Então, como, por exemplo, ali na divisa, que a gente tinha um acúmulo, uma montanha de lixo, né? Precisou de trator vir várias vezes para retirar o lixo. A gente fez uma praça, né? Tudo em parceria com a Conlub, com os moradores, com a lona cultural. Fez uma praça e até hoje essa praça existe, é utilizada por crianças, porque também é do lado de uma escola. E o eixo de segurança pública, que monitora, né, os casos, né, de violência policial e de incidências de confrontos armados, verificou que houve uma diminuição de confrontos armados ali naquela região. Então, essa reurbanização pode ser também associada como um plano, né, de segurança pública, de segurança mesmo, né, para o território. Pode passar. Sobre saúde e bem-estar, não tem como não falar do Covid, né? A chegada do Covid evidenciou ainda mais a necessidade de ter pontos de higiene pelo território, como pios, banheiros públicos, para que todos possam ter acesso à água e reduzirem as possibilidades de contágio. As cozinhas coletivas também são importantes para que a população sem moradia tenha acesso à água para cozinhar e garantir uma alimentação básica com a devida higienização do seu preparo. Também foi comentado aqui sobre como as pessoas em situação de rua são excluídas também, né, dos seus, não tem seus direitos negados e estão excluídas de várias decisões, né, e políticas. Então, é muito importante a gente que vem acompanhando também essa população ter também alternativas para pessoas que nem em casa têm, né? Pode passar. Então, essa carta, né, é uma parceria, né, que a gente vem construindo desde o ano passado, e a gente quer que a gente já teve a participação de moradores, a gente já consultou também os presidentes das associações de moradores que vão assinar a carta, e a gente quer convidar todo mundo também que está aqui, a gente vai continuar nesse processo de mobilização para assinarem a carta com a gente, para a gente ter mais legitimidade e mais força para cobrar dos governantes que essas demandas realmente sejam postas em prática, né? Que elas realmente sejam solucionadas. O link da carta de saneamento está aqui no chat. E aí queria pedir para quem quiser assinar a carta, né? Que seja de cara já quer somar esse processo, colocar aqui o nome completo para a gente inserir no documento. E depois também a gente está vendo uma forma de incluir isso. A gente vai disponibilizar a carta no site, né, tanto da rede quanto do CocoZap, e a gente vai ver uma forma de incluir essas assinaturas de forma contínua. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade para falar sobre. Eu tenho só um comentário, Júlia, porque eu acho que tem uma coisa legal que foi acontecendo durante esses anos com a carta também, que é como em cada encontro desse, a gente também tira elementos de atualização dessa carta, né?
Então, assim, é claro que ela é uma carta assim, que visa ali 2030, e que a gente também, e que os encontros de saneamento são importantes também para essa atualização, né? Assim, ela foi construída no primeiro encontro, a gente está no terceiro, e como que a gente também amadurece, entende essa dinâmica de atualização constante, né, e de participação das pessoas na atualização dessa carta, porque só hoje nesse encontro, pelas falas e pelas perguntas e pelas colocações que as pessoas já fizeram, acho que já tem pontos muito interessantes que poderiam ser incorporados, né? Então também só, enfim, chamar atenção para a importância desse espaço para a construção dessas ferramentas, assim, também, né? Total, total. Entender isso, né? Que é um processo dinâmico e que a gente precisa criar cada vez mais espaços de diálogo, né? Onde a gente possa estar aqui todo mundo junto, falando quais são as demandas e se entendendo, né? Se mobilizando. E é isso, gente. Se a promotor quiser falar mais uma coisa, Henrique, Marcos, para a gente fazer esse fechamento, reforçar, se quiser apoiar a carta, né? Como a Ju falou, para dar mais visibilidade. Colocar o nome aqui no chat. E é isso, a gente está ativo aí nas redes sociais, Rede da Maré, Casa Fluminense, Cocozap, Instagram, Facebook, essas coisas. Estamos aí. Eu falaria, mas vou deixar o Henrique falar primeiro, o Marcos, e aí eu falo na sequência. Não, só tenho a agradecer aí pelo convite e falar que eu estou aberto a outros convites. Eu gostei muito desse debate, estou vendo sou meio leigo mexer aqui nas coisas, mas já consegui achar o site, estou vendo algumas perguntas, tá? E agradecer, mais nada, a oportunidade. E estou aí presente para o que o pessoal precisar aí, a Colube sempre presente aí no Complexo da Maré. Legal. Marcos, prazer estar aqui dividindo essa mesa com você. Tenho muito respeito pelo trabalho da Colube. A Colube faz um trabalho muito bacana na cidade. É claro, sempre pode melhorar, né? E a gente está aqui para isso, mas enfim, prazer estar com você nessa mesa. E é isso, pessoal. Enfim, só também, mais uma vez, celebrar aqui o lançamento da carta, cumpre esse papel enorme de mobilização, de sensibilização do tema, de qualificar a informação, de priorizar e de colocar isso em movimento. Movimento em busca de direitos, né? Da gente ter uma cidade, uma comunidade, um complexo de favelas com uma infraestrutura adequada, que é o que a gente precisa. Então, é uma coisa que está ali no cotidiano de quem vive, o esgoto subindo na rua onde está entupido. É essa realidade que a gente quer mudar, que também está conectada com essa visão de futuro, né, dos ODS, né? Então, acho que a gente conecta, acho que isso que é legal também dessa iniciativa, que a gente conecta esse cotidiano de quem vive e anda pela comunidade, luta por ela com uma visão de futuro, né, e acordada entre as nações do mundo, né? Eu acho que esse é um caminho que tem que ser reforçado, sabe? Tanto a discussão mais ampla, né, sobre desenvolvimento sustentável, mas como é que isso se materializa na prática, nos diferentes territórios, com esgoto tratado, com os rios aí, os córregos reflorestados, como vocês têm feito. Então, acho que esse é o caminho. A gente segue junto, repito, enquanto Casa Fluminense, a gente tem muito orgulho de participar e colaborar nessa construção, e a gente segue junto aí, trabalhando, aprendendo junto e buscando a garantia desse direito. Mais uma vez, parabéns a todo mundo, e é isso, fico por aqui também. Bom, eu também gostaria de agradecer a todos e todas, a Clara, que eu estou vendo aqui na minha tela, a Ruth, Júlia, Lorena, e parabenizar, acho que vocês foram de uma pontualidade e de um controle, né, da videoconferência que poucas vezes eu vi, assim, né? São 8 horas em ponto agora. Eu comentava algo, aí eu vi a Lorena já colocou ali no chat o bússola, aí eu falava mais alguma coisa, a pessoa já colocava assim, super dinâmico, né, interativo. Então acho que dá até uma injeção de ânimo. Eu nem vi a hora, diz que quando voa é porque foi bom, né? Então não foi nem um pouco cansativo, foi muito agradável. Colocar o MP à disposição.
Pedir desculpa, eu não consegui resgatar o link do mapa e a pessoa ainda me mandou um áudio de 10 minutos. Aí realmente não quer que eu entenda, né? Faltou um pouquinho de poder de síntese, mas eu prometo para vocês, eu vou botar aqui o meu e-mail, gaema@mprj, tá? Vou aqui escrever logo antes de acabar, gaema@mprj.mp.br, e aí mando a apresentação, mando esse projeto do Comunidade Cidade, né, que está aqui, que eu acho que é do interesse de vocês, a transparência total. E, enfim, tudo que tiver aqui no procedimento, a gente vai encaminhar para vocês. Também torcer aí para a gente poder se reunir, nem que seja virtual, para falar mais um pouco do Bússola da Guanabara, fazer essa parceria com o Cocosap, né? E acho que vai ser muito bacana. E a gente segue à disposição aí por e-mail, por telefone, tá? E parabenizar mais uma vez pela organização e pela riqueza dos debates, né? Quem participou da consulta pública aí da SEDAI e de outros eventos, como a audiência pública do autódromo, né? Ou do pretenso autódromo, na floresta do Camboatá, eu acho que vocês deram um show aí. Eu já participei de muita audiência pública de licenciamento, aquela terminou 5h30 da manhã, com todo o respeito, né, a quem organizou, mas muito desorganizada, com várias falhas tecnológicas, e hoje aí vocês deram um baile aí. Tá? Então, e muitos que estão aqui, eu acho que participaram também da consulta pública da SEDAI, do licenciamento do autódromo, né? Agora do não autódromo, porque o INEA, né? Acho que também acabou não concordando muito. Então é isso, gente. Obrigado aí pela participação e pelo convite, principalmente. Tá? O Lucas, que é nosso servidor aqui, que está acompanhando, da Marechal Câmara, mora aí na região, já botou aqui o e-mail SEC Gaema para vocês. Tá? Inclusive, o Lucas pode ir para casa, tá tarde. Obrigado, gente. Gente, muito obrigada mesmo. Foi ótimo. Ai, desculpa, Breno. Só ouvi depois que você começou a falar. Que o Breno está falhando um pouco aí. Eu queria só, enquanto estava falhando, eu queria saber qual órgão que vai ficar responsável pelo saneamento. Já tem ideia? Como bem legal. O Breno está com dificuldade. Sim, está rolando uma dificuldade de internet. É. Maria, isso a gente pode até te convidar para se aproximar desse debate, porque esse é um debate bem profundo e que tem várias nuances. Então, entre em contato com a gente ou deixe seu contato aqui no chat, que a gente pode te passar alguns documentos ou conversar com você sobre. Porque eu estive nas reuniões com a Ruth, esqueci o nome dela, é um nome difícil, que era a que vinha no lugar do governador aqui para Rocinha fazer as reuniões. E aí, no dia 14 de março, nós tivemos a última reunião, porque ficaram de fazer as outras questões, aproximar da população. Eu sou uma das ativistas aqui e estava tudo certo para começar o trabalho. Começaram, inclusive, na sede da SEDAI, um trabalho aqui na parte alta, mas agora eu fiquei sabendo que não vai ser, a questão da água não vai estar, do saneamento não vai estar mais vinculado. Enfim, é só para saber, né, para onde que a gente busca, onde que a gente vai atrás dessas soluções, porque a Rocinha realmente, essa questão de saneamento básico e resíduo, é muito lixo, é muita gente, é tudo muito complicado. Mas, enfim. Senhora Maria, desculpa me interromper, mas só para lhe ajudar, enquanto não for concluído esse processo de concessão da SEDAI, do BNDES, quem continua responsável é a SEDAI, por água e esgoto. E até mesmo depois da assinatura do contrato, tem um período de 6 meses de operação assistida, de transição, e que a SEDAI continua responsável. Então, continua responsável a SEDAI pelo abastecimento e esgotamento aí na sua região. Ai, que bom. Que era muito dinheiro que vinha para a obra, entendeu? 1 bilhão e tanto é muita coisa, né? Para a gente saber para onde vai isso, com quem vai, né? E foi o que eu falei, o Comunidade Cidade, tanto para Maré quanto para Rocinha, é isso que eles estão reavaliando, né? Se vão executar ou não. Está na esperança que eles levem adiante. Vou fechar aqui. Obrigada.
Vou tentar falar de novo. Será que agora vai? Não consegui me ouvir, só queria dizer que foi muito legal o processo de construção da edição 2020 da carta. A gente tem a alegria de ter a carta carimbada por várias associações. Na Maré são 16, a gente alcançou 13 associações. A gente pegou uma mototáxi, saiu andando por aí nesse momento pandêmico, protegido, é claro, para levar a carta e fez sucesso. Gente, deu para entender o que o Breno falou? Mais ou menos, mas... É engraçado, porque ele está aqui do meu lado e vocês me escutam. Deixa eu mostrar aqui a carta. A gente entregou algumas cartas na associação, né? E isso que ele estava mostrando, as assinaturas e tal. E, enfim, é um processo delicado aqui na Maré, né? E a gente tem que pensar nisso também, né? Como a gente se aproxima das associações, é o primeiro contato, né? Das comunidades com essa organização, assim. Aí, Breno, estava falando um pouco disso. Mas é isso, gente. Mais alguma coisa? Não, só ia falar para a gente ligar as câmeras rapidinho. Só para a gente tirar uma foto, Filipinho, não estou conseguindo fotógrafo. ligar a minha, eu não sei o que está acontecendo. Estamos te vendo, Maria. Não sei como fazer. Ai, meu pai. Tem como vocês fazerem? Ou se eu não... Também não sei para que lado é. Meu celular é novo, meu filho não está em casa, eu não sei para que lado. A gente vai tirar a foto aqui, Maria. A gente vai tirar aqui. Tem hora que eu não consigo mexer ainda. Obrigada. Tchau, tchau. Pode, Ju? Pode. Sorria. Sim. Mais uma, só mais uma. Vai lá. Só mais uma. Foi. Estou com a cara inchada ainda de enxaqueca, que eu passei mal ontem. Eu fiquei de cama ainda. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigado. Obrigada, Boa noite. gente. Boa noite, até o próximo. Obrigada, gente. Filipinho, não esquece de interromper a gravação para não dar ruim aí. Felipe.